Essa questão aqui, ela foi aplicada no Enem de 2010 e ela envolve principalmente o conceito de potência elétrica. Mas também vou ter que falar um pouquinho da primeira e segunda lei de Ohm. Fala assim, observe a seguinte tabela. Então essa tabela aqui, ela tem várias especificações técnicas. Eu vou comentar um pouco de cada coisa, mas o foco é em apenas poucas informações dessa tabela. Ela traz especificações técnicas constantes no manual de instruções fornecidos pelo fabricante de uma torneira elétrica. Então, essa é uma torneira elétrica, quando você ligar, ela pode estar desligada água fria, pode fornecer água morna ou pode fornecer água quente. Então, veja, nós temos, na verdade, duas torneiras elétricas nessa tabela. Uma torneira que foi fabricada para funcionar em 127 volts de tensão dada em volts, e uma torneira que foi fabricada para funcionar em 220 volts de tensão. Essa torneira pode estar desligada, água fria, ela pode estar ligada com água morna ou com água quente. Quando ela está ligada com água morna, ela vai ter uma certa potência, que é dado em watts. Quando ela está ligada com água quente, ela vai ter uma outra potência. Enquanto mais quente a água, maior sua potência. Olha, por exemplo, aqui na tabela. Quando essa torneira está ligada com água morna, a sua potência vai variar entre 2.800 watts até 3.200 watts. Quando ela está ligada em água quente, a sua potência vai variar de 4.500 até 5.500 watts. Percebe que, tanto para a torneira de 127 volts, quanto para a torneira que vai ser ligada em 227 volts, as variações das potências são as mesmas. Veja, varia de 2.800 a 3.200, 2.800 a 3.200. Varia de 4.500 para 5.500, de 4.500 para 5.500. Isso tem uma informação importante aqui, pessoal, que independente se a torneira, aqui no caso da torneira, poderia ser um chuveiro, poderia ser uma geladeira, enfim, independente se ele é ligado em 127 volts ou 220 volts, isso não vai interferir no consumo de energia elétrica. Por quê? Porque as potências, tá vendo que são as mesmas? O que interfere no consumo de energia elétrica é a potência e o tempo. Enquanto maior potência, mais energia ele consome. Menor potência, menos energia ele consome. Mas percebe que as potências são as mesmas, tanto para 127 volts quanto para 220 volts. Beleza? Primeira informação importante. Por outro lado, a corrente elétrica, que é a letra I, por que o Izinho? Porque a intensidade da corrente elétrica, que é dada em amperes, ela varia. Se eu tenho uma torneira que foi fabricada para funcionar em 127 volts, a sua corrente vai variar de 35,4 amperes até 43,3 amperes. Já se é a torneira que foi fabricada para funcionar em 220 volts, a sua corrente vai variar de 20,4 até 25. Percebam que na torneira que vai ser ligada em 127 volts, a corrente elétrica é maior do que a corrente ligada em 220. Em consequência disso, percebe que fiação mínima. Se aqui a corrente é maior, em 127 volts, eu preciso de um fio mais grosso, mais espesso, 6 milímetros quadrados até 10 milímetros quadrados. Se na torneira de 220 volts eu tenho menos corrente, eu preciso de um fio mais fino. Então, olha essa imagem aqui. Então, aqui nós temos alguns exemplos de fio. O que é aquele valor na tabela? O que são esses valores aqui? 6 milímetros quadrados, 10 milímetros quadrados, 4 milímetros quadrados. É esse diâmetro desse fio. Um fio fininho, por exemplo, esse fio fininho aqui poderia ser 4 milímetros quadrados. Esse fio um pouco maior poderia ser 6 milímetros quadrados. Esse fio mais grosso ainda poderia ser 10 milímetros quadrados. O que eu quero que vocês entendam? Se o fio ele é fininho, ele suporta uma corrente pequena. Se o fio é mais espesso, mais grosso, ele suporta uma corrente maior. Se o fio é mais grosso ainda, ele suporta uma corrente maior ainda. E outra coisa, aqui fala também do disjuntor.
e ele é medido em amperes. O que é isso? Olha nessa imagem também. Todo mundo já viu essas caixas, né, que chega energia elétrica nas nossas residências, fica lá no padrão. Dentro dessa, aqui fica o relógio, nesse espaço de vidro aqui, e dentro dessa caixinha aqui, ó, que você levanta uma janelinha, tem essa coisa aqui, ó. Isso aqui é um disjuntor, porque está escrito aqui no enunciado, ó, disjuntor. E por que ele fala que é dado em amperes? Tá vendo esse número aqui? 60A? Então, é um disjuntor de 60 amperes. O que isso significa? Quer dizer que toda a corrente elétrica na minha casa, ela pode ser, para esse exemplo, até 60 amperes. Se a corrente for maior que 60 amperes, ele vai desarmar. É quando a gente fala assim, a chave caiu. Então, ela desliga a energia da sua casa para proteger o circuito. Vamos dar um exemplo. Quando você liga, eu estou inventando, viu? O chuveiro, que consome muita energia elétrica, vamos supor que ele passa pelo chuveiro 20 amperes de corrente elétrica. Aí eu vou e ligo um ferro de passar roupa, mais 10 amperes. Ó, 20 mais 10, 30 amperes. Quanto que esse disjuntor suporta? 60. Tá, então eu liguei aqui um chuveiro, liguei um ferro de passar roupa. Aí alguém vai ligar uma chapinha de cabelo, vamos supor que passa mais 10 amperes. Já está dando quanto? 40. Vou ligar 10 lâmpadas. Vamos supor que 10 lâmpadas vai mais 10 amperes. Então já temos 20, 30, 40, 50. Ligo que mais? Quanto que eu falei mesmo? 20, 30, 40, 50. 50 amperes. O nosso disjuntor suporta até 60. Aí, tá isso aqui tudo funcionando. Corrente elétrica está entrando na minha casa, 50 amperes. E eu quero ligar um micro-ondas. Só que esse micro-ondas, quando ele for ligado, tem que passar uma corrente nele de, por exemplo, 15 amperes. O que vai acontecer? 50 com esses equipamentos funcionando. Quando eu ligo o micro-ondas, 50 mais 15 iria para quanto? 65 amperes de corrente elétrica. Qual que é a corrente máxima que esse disjuntor suporta? 60. Então, se eu liguei 65 amperes e ele suporta 60, o que ele faz? Ele desarma, ele cai. Por quê? Para proteger a nossa residência. Porque se ele não cair, esse 65 amperes vai passar muita corrente no fio, esse fio vai superaquecendo e pode ter até um risco de ter incêndio. Então, esse disjuntor é um equipamento de segurança. Olha o enunciado. Então, quando a torneira elétrica, que foi fabricada para funcionar em 127 volts, ele precisa de um disjuntor que varia de 40 até 50 amperes. Porque as correntes são maiores, 35, 43. Já a torneira que foi fabricada para funcionar em 220, ele precisa de um disjuntor menor, de 25 a 30 amperes, porque as correntes são menores. Lembra que eu disse que tanto faz a torneira que vai ser ligada aqui em 127 ou 220 vai consumir o mesmo tanto de energia? Lógico, se ficar o mesmo tempo ligado, né? Então, qual que é a vantagem ou desvantagem de ter 127 ou 220? Basicamente, na questão do custo para instalar equipamento na minha casa. Então, se eu ligar um equipamento, a minha casa for toda a rede de 127 volts, fica mais caro fazer instalação elétrica. Por quê? Porque se for de 127 volts, eu vou ter uma corrente maior. Se eu tenho corrente maior, o fio é mais grosso. O fio mais grosso é mais caro. Além disso, o disjuntor é maior. O disjuntor maior é mais caro. Agora, se na minha casa a rede é 220 volts, eu tenho menores correntes, o fio pode ser mais fino, que é mais barato, e o disjuntor pode ser menor, que também é mais barato. Então a economia está aqui, quando você for comprar os fios e os disjuntores, que são mais finos, e menores, que são mais baratos. Entendi essa primeira parte? O que o enunciado pede? Considerando que o modelo de maior potência, veja bem, maior potência da versão 220 volts. Vamos lá. 220 volts, potência 5.500 watts. Então, considerando o modelo de maior potência, 220 volts. 220 volts, maior potência, 5.500 watts. 5.500 watts. Da torneira suprema,
Suprema é só o nome da marca, né? Foi inadvertidamente conectado a uma rede de 127 volts e que o aparelho está configurado para trabalhar em sua máxima potência. Qual o valor aproximado da potência ao ligar a torneira? Ó, veja bem. Aqui eu só tirei algumas informações, eu acho que eu já até comentei, mas vamos lá novamente. Eu falei do conceito no enunciado de tensão elétrica. Tensão elétrica na física é simbolizada pela letra U. Em alguns poucos livros usa a letra V maiúscula. Tensão, que é esse U, ele é medido em volts. Só que ele tem mais dois sinônimos, né? Então eu posso chamar tensão elétrica, ou voltagem, ou DDP. Então, a tomada da minha casa, exemplo, ela pode ser 110 volts de tensão, ou posso falar 110 volts de voltagem, ou posso falar 110 volts de DDP. Tá. Eu acho que eu também comentei sobre isso aqui, ó, potência elétrica. Enquanto maior a potência elétrica, maior a transformação de energia. No caso da torneira e do chuveiro, quais energias estão sendo transformadas? Energia elétrica e energia térmica. Então, maior potência, maior transformação de energia. Consequentemente, maior consumo. Por isso que um dos principais vilões do consumo de energia de uma residência é o chuveiro. Porque ele tem uma potência altíssima. Se ele tem uma potência alta, ele tem um consumo de energia alto. E, consequentemente, também, se a potência do chuveiro está mais alta, está ligado na água quente. Chuveiro na água morna é mais econômico, porque a potência vai ser um pouco menor. Isso aqui também eu comentei, que independente se o chuveiro, a torneira, for 127 volts ou 227 volts, isso não vai interferir no consumo de energia elétrica, pois as potências são as mesmas. Mostrei isso lá na tabela. Aí, o que vai mudar, então? Muda a espessura da fiação e muda a capacidade do disjuntor. Eu já mostrei isso na figura. Voltando no final do enunciado e tirando essas informações, considerando o modelo de maior potência da versão 220 volts. Tabela, potência 220 volts, 5.500. Se é potência, 5.500 watts. Tá aqui, ó. Tensão, 220 volts, que ele pediu. Qual que é a potência? 5.500 watts. Foi inadvertidamente ligado a uma rede de tensão 127. Então, ele foi ligado, fez uma ligação errada numa tensão de 127 volts. Qual o valor da potência? Potência interrogação. Aqui eu fiz tem que fazer um comentário, vou mostrar outra figura para vocês entenderem que a resistência elétrica ela vai permanecer constante para a posição verão, no caso de um chuveiro, e tem outra resistência quando o chuveiro estiver na posição inverno. Eu estou falando chuveiro, pessoal, porque é mais simples para a gente entender, viu? Que no enunciado é a torneira elétrica, mas é exatamente a mesma coisa. Para exemplificar, eu peguei aqui umas imagens da internet de um chuveiro que tem três opções. Ele tem a opção desligado, quando a chave está aqui no meio. Se eu puxar a chavinha para cá, ele vai para a posição verão. E se eu jogar a chavinha para a esquerda, aqui ele vai para a posição inverno. Dentro do chuveiro, ele tem essa imagem aqui, ó, que isso aqui é uma imagem real de uma resistência elétrica de chuveiro. Nessa resistência aqui, ele tem 3 pinos. E aqui ao lado tem um esquema, né, representando essa resistência e a ligação desse chuveiro numa rede elétrica. O que eu quero que vocês entendam? Quando essa chave aqui do chuveiro está na posição desligada, ou seja, você não está consumindo energia elétrica. O chuveiro está desligado, não passa corrente elétrica. É como se fosse nessa imagem a posição B. É como se essa chavinha estivesse aqui, ó, na posição B. O que iria acontecer? A corrente elétrica, aqui imagina que isso aqui seja uma tomada. A corrente elétrica entra aqui. Para ter corrente elétrica, lembra que tem que ter um circuito fechado? Então a corrente elétrica vem, passa aqui, chega no ponto B e é como se eu tivesse um caminho aqui, ó, e volta e fecha o circuito, sem passar pela resistência, porque não está aquecendo água. Então a corrente vem, fecha o circuito sem passar pela resistência elétrica, beleza? Tá, então seria a posição desligado. Agora, se eu pegar essa chave e ligar aqui na posição A,
que vai acontecer? A corrente elétrica vem, entra em A corrente vai ter que passar toda a resistência, ó, toda a resistência e volta e fecha o circuito. É como se eu estivesse ligando nessa posição aqui, ó, A e sai aqui. Então a corrente entra aqui, passa por toda a resistência, vem aqui e sai aqui. O nome já é bem sugestivo. Se eu tenho uma resistência grande, corrente elétrica pequena, passa pouca corrente. O que explica isso é a segunda lei de Ohm, ou HM. A segunda lei de Ohm, não precisa preocupar com as letras não, fala para mim que a resistência elétrica, esse R, é proporcional ao comprimento do fio e inversamente proporcional à área. Não precisam preocupar com isso. Olhem a resistência e o comprimento. Então, se a corrente elétrica vem, passa em A, passa por toda a resistência, quer dizer que eu tenho um comprimento grande, ou seja, a corrente tem que passar por um comprimento grande. Se o comprimento é grande, a resistência é grande. Tá, então eu sei que a resistência é grande. Aí, tem uma outra equaçãozinha que chama primeira lei de Ohm, que fala para mim que a tensão elétrica é igual à resistência elétrica vezes a intensidade da corrente. Esse izinho está multiplicando, vem para cá dividindo. Para que eu quero que você entenda isso? Que a corrente elétrica e a resistência são inversamente proporcionais. Não precisam preocupar com forma, só entenda o conceito. De novo, se a corrente elétrica vem, chega aqui em A, não vai percorrer um comprimento grande? Comprimento grande, resistência grande. Resistência grande, corrente pequena. Aí tem uma terceira equação, que é uma equação de potência. Potência é tensão vezes a corrente. Potência e corrente são proporcionais. Tudo de novo. Comprimento grande, resistência grande. Resistência grande, corrente pequena. Corrente pequena, potência pequena. Se a potência é pequena, vai estar na posição inverno ou verão. Se a potência é pequena, a água aquece pouco, então aqui seria a posição água morna, verão. Agora vai ficar mais fácil de entenderem a posição inverno. No inverno, eu não quero ter uma potência grande para a água aquecer muito. Então, se eu quero ter uma potência grande, eu tenho que ter uma corrente grande. Para mim ter uma corrente grande, eu tenho que ter uma resistência pequena. Para mim ter uma resistência pequena, tem que ter um comprimento pequeno. Então, a corrente tem que passar no comprimento pequeno. Então, a corrente vem aqui, vai passar só aqui em C, ó. Então, a corrente vem, passa em C. A corrente tem que percorrer só esse pedacinho aqui, ó. Ou seja, nessa imagem, a corrente entra aqui em C, só percorre esse pedacinho e vem. Então, eu vou ter um comprimento pequeno, que ela tem que percorrer. Eu vou ter uma resistência pequena, uma corrente grande, uma potência grande. Posição inverno, água quente. Percebam que tudo que eu falei, eu envolvi muitos conceitos. A resolução da questão em si é muito simples, é só essa última parte aqui, ó. Então veja, a torneira ela foi fabricada para funcionar em 220 volts e na potência máxima vai ter 5.500 watts. Essa torneira foi ligada de forma errada numa tensão de 127 volts. Qual que é a potência? Nós temos a equação que fala aqui, ó, que a potência elétrica é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Se tiver dúvida, me cobrem isso depois que eu explico de onde vem essa equação. Potência é igual a tensão ao quadrado sobre resistência. E naquelas imagens anteriores, nisso aqui, ó, eu quis mostrar para você que quando eu mudo a posição do chuveiro, quando está na posição verão, eu tenho uma resistência. Quando está na posição inverno, tem outra resistência.
Então, se está ligado na potência máxima, eu tenho resistência máxima. É como se estivesse na posição inverno. Tanto quando estiver ligado aqui em 220 volts, quanto quando estiver ligado em 127 volts. Ou seja, quando está na posição inverno, eu tenho uma resistência. Se eu vou permanecer ligado na posição inverno, eu vou ter a mesma resistência. Então, galera, vamos lá. O que eu quero saber, na verdade? A torneira foi ligada de forma errada em 127, porque ela foi fabricada para funcionar em 220. Tá. Ligou errada, ela é de 127 volts. Então, eu tenho uma tensão. Eu quero saber qual vai ser a potência dela. Então, eu tenho a equação que potência é tensão ao quadrado sobre resistência. Eu sei que ela foi ligada de forma errada numa tensão de quanto? 127. Então, no lugar do U ao quadrado, 127 ao quadrado. E o enunciado quer saber a potência. Só que eu não sei essa resistência. Então, eu tenho que descobrir essa resistência. Lá nas figuras, a gente sabe que você está na posição inverno, que é potência máxima, ela vai ter uma dada resistência. Então, vamos descobrir essa resistência caso essa torneira fosse ligada da forma correta. Então, como é que ficaria? Essa torneira foi fabricada para funcionar em 220 volts. E o enunciado pediu para me usar a potência máxima, 5.500 watts. Qual que vai ser a resistência? Potência igual a tensão ao quadrado sobre resistência. Potência, 5.500, tensão ao quadrado, 220 ao quadrado, sobre resistência. Essa resistência está dividindo, vem para cá multiplicando. Esse 5.500 está multiplicando, vem para cá dividindo, né? Só trocar de posição. Então, ficou que resistência é igual a 220 ao quadrado, 48.400, dividido por 5.500. 48.400 dividido por 5.500, 8,8. Isso aqui é a letra grega ômega, só que significa para nós é a unidade medida. Vem daquelas leis que eu falei lá rapidamente, né? Primeira e segunda lei de Ohm. Então a gente lê assim, ó, resistência elétrica é igual a 8,8 ohms. Achei a resistência, que é aquela resistência que eu mostrei lá na figura, a resistência quando está ligado, passando só por esse trechinho aqui, eu volto para outra ligação. Então, a potência é igual. Qual foi a tensão que foi ligada? 127 ao quadrado. Qual que é a resistência na posição de potência máxima? 8,8 ohms. Então, eu tenho 127 ao quadrado, 16.129, dividido por 8,8. Isso dividido por isso, 1.832,8. Potência dada em watts. Só que o enunciado falou qual o valor aproximado. Qual o valor mais próximo de 1.832? 1.830 watts. Letra A.